MMDC, Getúlio Vargas, República Velha. O Brasil seria outro se tudo isso que eu falei tivesse acontecido de uma maneira diferente. E o dia 9 de julho foi histórico nesse sentido. Em nome de avenida, de rua, de escola e até mesmo de ocupação urbana. Em São Paulo é feriado, inclusive. Mas como fica em julho, que é época de férias escolares, passa meio despercebido. Mas afinal, o que rolou nessa data? Essa história é complexa, mas entender ela é entender o início da República Brasileira, com seus vícios e virtudes, ou pontos negativos e positivos. Já foi muito pior. Só que a história e a política nem sempre são progressivas. Então não tem essa de era ruim, depois melhorou um pouco, agora tá bom e no futuro vai ser ainda melhor. Então, no final desse vídeo, você vai entender de vez o que foi a Revolução Constitucionalista de 1932. Vem comigo! Meu nome é Enem. Sabe o que não seria revolucionário, mas seria digno de nota? Você nos ajudar. Precisa de revolta armada para isso? Não! Ficou ofendidinho? Basta comentar aqui para ajudar no engajamento, deixar o seu like, se inscrever aqui no canal e também compartilhar com amigos e familiares que vão se interessar por esse assunto. Vamos começar então? Bora! Enquanto eu tomo meu café com leite, eu vou te explicar o que era a política do café com leite. Você já deve ter ouvido isso na escola, mas você entendeu? Essa política remete à República Velha, que começou em 1889 com a proclamação da República e que derrubou a monarquia e o império no Brasil. Durante esse período, a República foi basicamente governada por uma oligarquia rural, com grande influência dos estados de São Paulo e Minas Gerais. Por isso que chama café com leite, porque a principal produção econômica de São Paulo era o café e de Minas Gerais era o leite. Mas apesar de república, não era lá o mais participativo dos sistemas. A participação popular era extremamente limitada e era muito influenciada por práticas que hoje em dia a gente não pode considerar uma democracia. Por exemplo, acontecia o chamado coronelismo, no qual coronéis exerciam um grande poder sobre a política local e regional. Coronel, por gentileza, qual a sua patente dentro do Exército Brasileiro? Sou coronel. Poder econômico vira poder político. Lembre-se sempre disso. Jagunços eram colocados à disposição para ameaçar os eleitores. E o voto não era secreto. Então não adiantava chegar e falar: não, firmeza, seu coronel, eu vou votar no senhor. E chegar na hora e dar pra trás. Era algo como: eu, Diego, voto em Caio Pinto Melo. Era o chamado voto de cabresto. O coronelismo criava um ambiente de clientelismo político, onde o acesso a recursos públicos e benefícios dependia da sua lealdade aos coronéis. O assistencialismo era outra prática comum, em que os políticos utilizavam os recursos públicos para dar benefícios e favores aos eleitores, principalmente no ano eleitoral. Isso incluía desde pequenos serviços até empregos públicos, alimentos e promessas de assistência social, visando justamente ganhar votos e perpetuar o poder político. Aqui a gente tinha saúde boa, aqui não tinha estrutura boa, e hoje, graças a Deus, eu dou graças a Deus todo dia. Deus dá saúde do senhor. Mas e o voto de cabresto? Era uma prática comum em que os coronéis, que eram grandes proprietários rurais e líderes locais, exerciam um grande poder sobre os eleitores. Eles garantiam votos em candidatos específicos em troca de favores, como emprego, segurança e benefícios. Muitas vezes os eleitores eram coagidos ou subornados a votar de acordo com a vontade do coronel, que justamente se aproveitava desses laços de dependência social e econômica. Essas práticas resultavam em uma participação eleitoral muito superficial e muitas vezes coercitiva, em que as escolhas políticas dos eleitores muitas vezes não refletiam as suas vontades de verdade, mas sim as imposições e os interesses dos coronéis e das oligarquias locais. A política não tava legal, Diego. Mas e a economia? Ela era fortemente dependente da exportação de café e acabou sofrendo um forte baque por conta da Grande Depressão de 1929. Deixa eu tomar um pouquinho café? Olha aí outro tema da aula de história. A queda dos preços do café no mercado internacional gerou uma grande crise econômica, aumentando o descontentamento popular e a instabilidade política no Brasil. E aí, o pau quebrou. Pau quebrando, pá, eita porra! Em
Em 1930, um movimento político liderado por Getúlio Vargas, que era então governador do Rio Grande do Sul, pois é, a gente não para de falar desse cara, resultou na deposição do presidente Washington Luiz e impediu a posse do presidente eleito Júlio Prestes. A ala mais radical da Aliança Liberal resolve pegar em armas e usa o assassinato de João Pessoa, em julho de 1930, como estopim do movimento. Sim, esse é o cara que dá o nome à capital da Paraíba. O crime em si não teve motivos políticos, mas foi usado como tal. E o impacto emocional deu um novo ânimo aos oposicionistas derrotados. Cresce então o apoio popular e os preparativos do golpe foram levados adiante e com rapidez, afinal estava prestes a acontecer a posse de Júlio Prestes. Agora que eu percebi, a piada não foi intencional. E em 3 de outubro de 1930, estoura a insurreição. Os rebeldes tomam os 3 estados em que a revolução começou: Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Paraíba. Diante da pressão militar e da iminência de um conflito armado, o presidente Washington Luiz renuncia em 24 de outubro de 1930. Em seu lugar, o vice-presidente Fernando de Melo Viana se recusa a assumir o cargo. E isso abre caminho para que Getúlio Vargas fosse nomeado o chefe do governo provisório, acabando de vez com a República Velha. Mas de provisório ele não teve nada. Vargas não só assume, como ele centraliza todo o poder e começa a governar sem uma constituição e sem eleições. Essa centralização incomodou muitos estados, sobretudo São Paulo, que tinha perdido muito poder político. Os paulistas queriam a convocação de uma Assembleia Constituinte para que fosse criada uma nova Constituição e fosse restaurada a democracia no país. E essa insatisfação culminou em um levante armado. Minas Gerais e o Rio Grande do Sul até acenaram para fazer esse levante junto com São Paulo. Mas no final das contas foi aquela cena clássica, sabe? Vamos pular na piscina junto? Vai lá. 1, 2, 3 e... Só São Paulo pulou. Esse levante começou de fato em 9 de julho de 1932, olha aí a data. E o estopim foi a morte de 4 jovens por tropas getulistas em 23 de maio de 1932, durante um protesto contra o governo federal. Foi organizado então o movimento MMDC. Diego, eu já entendi. Eles eram fãs de matemática e do mínimo múltiplo comum e do máximo divisor comum, certo? Não. Na verdade, eu nem lembrava direito que isso existia. Não, essas eram as iniciais dos 4 jovens mortos: Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo. O que pouca gente sabe é que teve uma 5ª vítima, o Orlando de Oliveira Alvarenga, que foi baleado também no mesmo local. Mas ele morreu só meses depois e foi esquecido no churrasco da história. Os paulistas então se organizaram e pegaram em armas contra o governo de Vargas, reivindicando uma constituição e eleições. E a revolução contou com forte apoio popular em São Paulo. Indústrias locais e parte dos civis estavam juntos nessa luta. É claro que as chances militares eram muito baixas, afinal era um estado contra todos os outros. A revolta durou cerca de 3 meses, e os rebeldes se renderam em 1º de outubro de 1932. Só que sabe quando você perde, mas ganha? Porque mesmo sendo derrotados, os paulistas conseguiram pressionar o governo de Getúlio Vargas a convocar uma Assembleia Constituinte. E em 1934, uma nova Constituição foi promulgada, dando um passo importante na democracia do Brasil, pelo menos naquele momento. Então você já descobriu que São Paulo e a elite paulista, mesmo derrotados na parte armada, conseguiram um êxito político e econômico. E era evidente a troca da classe dominante. Sai a oligarquia do café e entra as indústrias, a classe média e os militares. E a nova Constituição precisaria refletir isso. E ela trouxe uma porrada de movimentos novos: o voto secreto, o voto obrigatório para maiores de 18 anos, o voto feminino, a criação da Justiça do Trabalho, a criação da Justiça Eleitoral e a nacionalização das riquezas do subsolo. Mas como tudo que é bom dura pouco e a vida é um sopro, 3 anos depois da promulgação, a Constituição é abolida por Vargas em uma tentativa de se manter no poder. E aí começa o famoso Estado Novo. Mas isso é um tema para um outro vídeo. E desde 1997, o dia 9 de julho é um feriado aqui no estado de São Paulo, mas também só aqui.
E aí, você sabia ou se lembrava desses fatos todos? Deixa aqui embaixo nos comentários. A gente também fez outros vídeos sobre a história da política, como por exemplo, o golpe de 1964. Afinal de contas, é golpe ou revolução? Tá no vídeo aqui no canto. E se você ainda não deixou o seu like lá no começo e gostou do vídeo, então deixa o seu like agora, se inscreva no canal se não for inscrito ainda, ativa o sininho das notificações para não perder os nossos próximos conteúdos e siga a gente também lá no Instagram e no TikTok. Eu termino por aqui e a gente volta a se ver no próximo vídeo. Um abraço e até lá. Tchau!